noite falar com você a minha antepenúltima mensagem na carta de Paulo aos Efésios, a série que eu tenho chamado aí de Graça. E o tema dessa noite é Filhos, Herança e Aprendizado. E isso eu quero falar sobre o capítulo 6, os versículos de 1 a 4. Domingo que vem eu quero falar sobre a relação entre empregados e trabalhadores, né? Empregados e empregadores, desculpa, empregados e empregadores. Depois encerramos com a armadura de Deus. Então eu quero nessa noite falar sobre esse tema. A gente falou semana passada sobre maridos e esposas. Eu tenho certeza que os maridos trataram as suas esposas muito melhor essa semana, e as esposas deram muito carinho para os seus maridos essa semana também, amém? Ó, só a minha esposa falou amém. Olha lá, hein? Deus está vendo, hein? Vocês trabalhem direito aí, tá bom? Agora eu quero falar aos pais e aos filhos nessa noite. Então o texto é de Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4. Diz assim o texto: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por tudo que já experimentamos do Senhor aqui nessa noite. E agora pedimos que o Senhor continue a falar conosco através deste texto, desta palavra, aos nossos corações, de uma maneira muito especial, às nossas famílias. Possamos viver a graça de Jesus dentro do nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Nós estamos naquela fase, né, da nossa campanha da compra das cadeiras. Então a gente vai estar sempre falando com vocês sobre isso. Você já pode começar a nos procurar a respeito disso. A gente vai passar todas as informações muito em breve, ajustar tudo com vocês. A gente tem uma cadeira de modelo aqui. É muito certo que seja essa cadeira que nós vamos utilizar. A Fábia está sentada nela, achando que ela é a dona da cadeira. Você pagou? Você pagou na campanha? Já pagou? Ah, então tudo bem, a cadeira é sua mesmo. Gente, é brincadeira. Isso aqui é brincadeira, é só para constranger o irmão, né? Mas depois, quando você quiser, pode continuar sentado nela, viu, Fábio? Você tem todo direito. Quando você for embora aí, dá uma passadinha, se quiser fazer um test drive, dá uma sentadinha lá na cadeira, tá bom? Senta, dá uma esticada na perna, vê se você vai conseguir dormir gostoso na hora da mensagem, tá bom? E aí você faz aí a sua contribuição. A cadeira deve custar em torno de R$275 cada uma, elas serão parceladas, você também vai poder parcelar, né? Vocês sabem que daqui a alguns dias a gente vai tirar essas paredes, vamos começar as nossas mudanças aqui, e aí nesse espaço de tempo é que a gente compra as cadeiras, porque isso aqui vai fazer uma sujeira danada, então a gente quer que as cadeiras cheguem depois disso, tá bom? Então desde já você pode caminhar junto conosco. Esta é uma parte daquilo que queremos fazer. Nós queremos lançar um desafio ainda maior para a nossa igreja nos próximos dias, sobre toda a remodelação e modernização aqui do nosso prédio, tá bom? Muito bem. Eu quero então partilhar com você nessa noite, como todas as mensagens que eu tenho pregado aqui, neste livro, nesta carta de Paulo aos crentes de Éfeso, eu sempre começo com uma pergunta. E a pergunta dessa noite é: você reconhece seu filho como um presente de Deus? Quando você olha para aquelas caras que a gente está vendo ali, né, vê que quem falou sim foi uma criança, né? Ou seja, ela estava defendendo, não é, a classe, não é uma defesa de classe, não é? Muito bem. Depois de assistir um programa de televisão sobre juventude rebelde, o marido comentou assim com a esposa dele: mas que confusão, hein? O que a nossa geração fez de errado? Aí a esposa olhou para ele com aquele olhar que só as mulheres têm e falou assim: teve filhos, não é? Muito bem. A gente tem a impressão de que para todo lado que a gente olha na sociedade atual, a gente vê um antagonismo, né? Rebelião, a gente vê muita discórdia nos lares. São filhos se rebelando contra pais e pais sem qualquer linha de comunicação com seus filhos. Sempre que eu ouço alguém falar que os filhos são um presente de Deus, a minha mente sempre se enche de imagens de bebês dormindo, né, bem acolhidos no colo das suas mães, ou então aquelas crianças bem comportadas, brincando entre si, não é? Sempre que a gente fala assim, ele vai ter um filho, o que você pensa? O que a mãe pensa? Está grávida. Ela se vê amamentando calmamente aquela criança, escutando aquela canção Hillsong para ninar, né? Ouvindo assim lá no som, e aquela criança tranquila no seu colo, não é? Ou então aquela criança brincando com os outros coleguinhas ali, numa harmonia plena. É o que a gente pensa. Foi o que eu pensei. Eu acho que foi o que a Cris pensou também, e eu acho que foi o que a maioria de vocês, pais, também pensaram, né? Somos um bando de bobos, porque nada disso aconteceu, não é?
Então eu acho que, como você nunca pensa numa criança birrenta se jogando no chão, não é? Ou num adolescente emburrado batendo a porta do quarto, não é? Ou então aquele jovem discutindo as ordens com o seu pai. A gente não pensa nisso. Eu não pensei nisso, mas isso aconteceu na minha casa, não é? A minha casa não é nem pior e nem melhor que a sua. Eu acho que aconteceu e acontece lá na sua também, de vez em quando, aquela treta familiar que a gente enfrenta, não é? Cada fase da vida dos nossos filhos merece um tipo de cuidado especial, não é mesmo? Então, quando eles são bebês, o que eles precisam? Eles precisam de amamentação, precisam de vacinas. A gente tem que cuidar deles naquelas cólicas horríveis, né, que a gente sofre com eles, a dor e o enjoamento dos primeiros dentes, não é isso? Aqueles primeiros tombos, né? Deus faz tudo tão maravilhoso que as crianças caem demais, né? Mas eu acho que o crânio da criança pequena é de aço. Depois, com o passar do tempo, ela vai mudando e vira de osso, só pode. Porque dá um monte de cabeçada pela casa e pleno, né? E continua, chora, levanta e continua, não é? As noites sem dormir, muito mais das mães do que dos pais, eu reconheço, não é? Então, é o que acontece quando nossos filhos são bebês. Bom, e aí quando eles são crianças, não é? Passam dessa fase de bebê, ficam um pouco maiorzinhos. Então, vem aí os primeiros ensinamentos, não é? Vem os primeiros dias sem os pais, não é? Os pais deixam na escola e às vezes os pais choram mais do que as crianças, né? Aquele contato sempre conturbado com as outras crianças, não é? Aqueles primeiros dias de aula, aquelas terríveis listas de material escolar, não é? Que a gente começa a ter uma sensação de infarto quando a gente vê aquela lista, não é? E aí quando são adolescentes? Bom, aí vem a adolescência, né? Quando são adolescentes, a família deixa de ser normal. Aí pronto, aí bagunçou tudo. Acontece, já percebeu que a adolescência acontece de repente, sem aviso? Um dia você percebe que o seu filho se tornou adolescente. Pode perceber, né? Isso aconteceu conosco. Eu acho que acontece com os pais que já estão aí nessa fase aí com os filhos na adolescência. E aí as vidas dos pais, eles percebem, nós pais percebemos que as nossas vidas nunca mais serão as mesmas. De uma certa forma, aquele controle que você tinha, você já não tem mais. E é nessa fase que acontecem os grandes desajustes. Mas sabe de uma coisa? A gente tem que entender que a adolescência, por definição, é um desajuste. A adolescência é assim mesmo, não é? E aí, por fim, vem a juventude dos filhos. Depois da adolescência, passa esse período, vem a juventude dos filhos. E aí, com a juventude, vem aquelas principais definições da vida, né? Trabalho, profissão, casamento, filhos dos nossos filhos. Então, já é uma outra fase que nós começamos a ter aí com os nossos filhos. Então, esse é o momento que os pais devem funcionar mais como apoiadores e conselheiros para o resto da vida dos seus filhos. Olha só, assim, olhando para tudo isso, você deve talvez se perguntar se reconhece o seu filho como um ser que veio ao mundo só para lhe dar algum tipo de trabalho que antes você não tinha, ou você reconhece o seu filho como um presente de Deus, apesar de todas essas lutas que eu citei, né, e são muitas outras até que enfrentamos. Os nossos filhos são um presente de Deus? Nós os reconhecemos dessa forma? No texto bíblico que a gente leu, a gente entende que Paulo, o apóstolo, ele dá a solução para a vida em família bem-sucedida. Paulo não está dizendo no texto, e isso é muito claro para todos nós, que vai dar tudo certo. Paulo está dando a diretriz que vem de Deus, pela inspiração que ele recebe do Senhor, para que nós possamos seguir por esse caminho, para que tenhamos famílias saudáveis. E aqui, especialmente, ele vai tratar então do conflito que existe entre pais e filhos. Paulo vai ensinar para a gente algo sobre regeneração. A regeneração que só Jesus pode criar. Então, a gente tem que sempre ter em mente de que Jesus dá para nós um novo coração e aí uma nova sujeição a Cristo e uns aos outros. Então, a gente tem que pensar sobre isso quando pensamos na palavra de Deus, quando pensamos no estudo e na aplicação da palavra de Deus para a nossa vida. A Bíblia é um livro de concertos e Deus está nos chamando para isso. Então, Paulo nos ensina aqui que tanto para o casamento como para a relação entre pais e filhos, tudo começa numa vida de sujeição a Cristo. Lembre-se que ele falava lá atrás, não é? As partes finais do capítulo 5, ele falava sobre a sujeição no temor do Senhor.
E aí ele vai falar sobre maridos e esposas, e aí nós vimos no domingo passado. E aí nesse mesmo pensamento, nessa mesma linha de pensamento, Paulo vai falar sobre a relação pais e filhos. Há algo do ponto de vista histórico para o qual a gente precisa atentar quando estudamos um texto como esse. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, estava em vigência no Império Romano o regime do pater potestas, né? Isso é um termo latim, a gente aprende muito isso no direito. Então isso significava que o pai, ele tinha naquela época o direito absoluto sobre o filho. A lei romana outorgava ao pai um poder absoluto sobre o filho. Se o pai dissesse não, é não, e acabou. É inquestionável. A decisão é final e acabou, não importa a idade do filho. Então, esse direito absoluto que o pai tinha sobre o filho, dava para o pai, por exemplo, o direito de casar o filho com quem ele bem entendesse, divorciar o filho se ele assim quisesse, escravizar o filho, vender o filho, rejeitar o filho, prender o filho e, acreditem, até matar o filho se ele assim quisesse. Cuidado, Deus está vendo o que vocês estão pensando aí, viu? Muito bem. Isso é muito diferente do poder familiar que acontece na legislação atual, não é? Na maior parte do mundo, inclusive na legislação brasileira. O poder familiar, e é assim que a gente trata, está associado ao sentido de cuidado, preservação, educação, direitos, né? Antes a gente falava sobre pátrio poder. Hoje a gente fala no direito sobre o poder familiar, né? São as mudanças de acordo com o tempo que a legislação vai trazendo para nós. Bom, hoje nós vivemos um outro extremo. Se lá atrás, quando nós olhávamos para o Império Romano e víamos essa postura da lei tão rígida e tão, do nosso ponto de vista, absurdo, claro, né? Hoje talvez nós estamos vivendo um extremo contrário. Como você sabe, a década de 60, não é? Lá houve o surgimento do movimento hippie. Nem todos viveram essa época, é claro, mas alguns viveram e sabem do que eu estou falando, e outros sabem pela história. E o que foi o movimento hippie? O movimento hippie foi um movimento de contracultura. Essa era a proposta, não é? Os jovens, eles se revoltaram contra a autoridade dos pais, não é? Se rebelaram contra todo tipo de autoridade institucional. Essa era uma das propostas, né, que se tinha. E aí, a partir daí, começou a se desenvolver uma sociedade provocativa e questionadora. Bom, se por um lado havia esse problema que consideramos muito complicado, dessa rebeldia deliberada, por outro lado, acredito que isso também teve um fator positivo, no sentido de que começou-se a criar uma geração mais questionadora. Isso é muito fácil da gente entender. Se você conversar com qualquer irmão aqui de 60 anos, mais ou menos assim, né, para cima, e você perguntar como era com o seu pai, ele vai dizer assim: olha, quando meu pai dizia não, era não e acabou. E a gente aceitava e ponto final. Quando a minha mãe falava você não vai, a gente não ia e acabou. Pode perguntar para qualquer irmão aqui que ele vai confirmar o que eu estou dizendo. Mas hoje como é? Nós que somos pais, como acontece? Você que é pai de uma criança, um garoto aí, uma menina de 10, 11 anos, por exemplo, daí para cima. Quando você diz assim, você não vai, o que ele fala? Por que não? Por que eu não posso ir? Não é? Ele questiona. E aqui eu não estou entrando ainda na questão do certo ou errado. Eu só estou dizendo que esta é uma geração que questiona mais. Ele quer que você responda. Não é simplesmente você não vai porque eu estou mandando e acabou. Isso não funciona mais hoje, não é? Então você precisa explicar, conversar e tentar entrar num acordo, num diálogo com o seu filho. Isso são as mudanças das gerações. Bom, como eu disse, tudo tem um lado positivo, mas tudo tem também lados negativos. Nós temos vivido também uma geração hoje onde critérios como respeito e honra estão sendo esquecidos. Agora, se o cristianismo que nós pregamos e vivemos não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a nossa própria família, então o cristianismo que vivemos está falido. Não importa o nível da contracultura que o mundo prega. A fé cristã também é a contracultura, porque ela vai na contramão da cultura desse mundo. O que eu estou dizendo é que se o mundo vai dizer que a relação entre pais e filhos tem que ser de uma maneira,
nós como cristãos vamos dizer o seguinte: a maneira como a relação entre pais e filhos deve acontecer é a maneira que a palavra de Deus ensina. E se a maneira que a palavra de Deus ensina é contrária ao que o mundo está pregando, então nós vamos ficar com a palavra de Deus, percebe? Então essa é a decisão para a qual nós somos chamados, porque se assim não for, o cristianismo que vivemos não vale nada. Nós não podemos ter um cristianismo só de vir aos cultos e cantar algumas canções. Precisa ser um cristianismo vivido em todos os lugares, também no nosso lar, praticado na nossa vida familiar. É impossível ser um jovem fiel e abençoado e cheio do Espírito Santo sem obedecer os pais. Então não tem como um filho não obedecer os pais e ao mesmo tempo dizer que é fiel ao Senhor, não é? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma vez alguém me perguntou assim: pastor, é pecado fazer tatuagem? E aí eu aprendi com um outro pastor algo que eu achei muito interessante e adotei para a minha vida e passo adiante. O seu corpo é o templo, estou usando isso apenas como um exemplo, tá bom, gente? Podia ser qualquer outra coisa. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E ele disse para mim assim: se o seu corpo é o templo do Espírito Santo, então você não faz dele o que você quer. Você faz aquilo que Deus comanda que você faça. E aí a pessoa diz assim: eu ainda não entendi. Bom, então eu vou explicar. Se você honrar o seu pai e a sua mãe, se você conversar com os seus pais e eles disserem: eu não quero que você faça isso, se você fizer isso, você está desonrando o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, porque você está quebrando um princípio que é mais importante do que tudo isso, que é honrar o seu pai e a sua mãe. Tá certo? Então estou usando isso como exemplo, mas poderia ser qualquer uma outra coisa. Então este é o parâmetro, este é o caminho pelo qual nós devemos trilhar para que o cristianismo seja algo que não apenas faça sentido, mas que seja verdadeiro em nossas vidas, ok? Então eu queria a partir daqui mostrar para vocês, de acordo com o texto, né, já que a gente está falando isso de maneira expositiva, o dever dos filhos para com os pais e depois a relação dos pais para com os filhos. Então a primeira coisa que eu quero partilhar com vocês aqui é exatamente sobre o dever dos filhos para com os pais, entre os versículos 1 a 3. Então no texto Paulo ele começa mostrando 3 motivos que devem levar os filhos a serem obedientes aos seus pais. Observe, o primeiro motivo é porque obedecer é o natural da vida. A vida é feita para a gente ser obediente, não para sermos desobedientes. O versículo 1 diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. E aí eu fiz questão de grifar todas as vezes que eu citar os textos, aquilo que eu considero mais importante em relação àquilo que estivermos falando. Pois isso é justo. Então, a obediência dos filhos aos pais é uma lei da própria natureza. Então não é porque o pai mandou, não é porque o pastor pregou na igreja. Isso é natural, a obediência é uma coisa natural. Todos nós aprendemos sobre obediência na nossa vida. É um comportamento padrão da sociedade obedecer. Amanhã o seu patrão vai dar uma ordem para você, e você vai obedecer a ordem dele. Talvez, saindo daqui, a sua mãe ou o seu pai vai dar uma ordem para você, filho ou filha, e você vai obedecer essa ordem. É assim que funciona na vida. Os moralistas, os filósofos, os ateus, as culturas nacionais, as grandes religiões como o hinduísmo, o budismo, o islamismo, o cristianismo, todas elas fecham junto quando o assunto é obediência e o respeito aos pais. Então todas as religiões, não importa qual seja, fazem coro nesse sentido. Você pode falar com qualquer pessoa de qualquer religião, o respeito aos pais é algo natural. Portanto, a desobediência dos filhos aos pais é um sinal, sabe do quê? De decadência moral da sociedade. Então todas as vezes que nós vemos uma linha de desrespeito aos pais, isso não fere apenas aquela relação daquele pai com aquele filho, isso fere isso fere toda uma sociedade. A outra coisa que eu vejo aqui muito importante sobre esse aspecto é de que obedecer é o legal. Olha o que é que diz os versículos 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro, olha lá, primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Onde que está escrito isso? Nos 10 mandamentos. Isso é um mandamento, isso tem a ver com lei, isso está dentro, obedecer está dentro da legalidade. Então a obediência dos filhos aos pais está na lei. A lei fala que o filho deve honrar aos seus pais.
E eu pergunto a você, o que é honrar? Honrar é mais do que obedecer, sabia? Tem a ver com amor, tem a ver com respeito, tem a ver com cuidado. Sabe aquele filho que mesmo quando o pai não está por perto, ele honra o seu pai? Ele faz algo porque ele sabe que agrada o seu pai, talvez, ou a sua mãe, talvez o pai e a mãe nunca vai saber que ele fez aquilo naquele determinado local, naquela determinada hora, mas não importa, ele faz aquilo por honra. Então é possível obedecer sem honrar. Você se lembra, por exemplo, da parábola do filho pródigo? O filho mais velho, aquele que ficou, ele obedecia ao pai, mas não honrava o pai. Lembra que ele fala assim, eu obedeço você, ele disse o pai, eu obedeço você em tudo. Tudo que você mandou fazer aqui, eu sempre obedeci. Está vendo? E aí o pai fala assim, você não entendeu nada sobre o que é a relação entre um pai e um filho. Percebe como funciona? Então, como que se ficou sabendo disso? Quando o pródigo volta. No momento que o pródigo volta e tem aquela crise, então ele percebe que ele obedecia apenas por um padrão, apenas pela moral, mas ele não fazia com honra, com cuidado, com amor e com respeito pelo seu pai. Então existem muitos filhos, por exemplo, que abandonam, que desprezam seus pais na velhice. Isso é muito triste. Os pais que deram a vida por eles, muitas vezes são abandonados na velhice. Existem filhos que trazem flores para o funeral dos seus pais, mas nunca deram amor e respeito devidos quando eles estavam vivos. Mas tem mais algumas coisas aqui. Honrar pai e mãe é honrar o próprio Deus. Na lei de Moisés, desonrar os pais era um pecado que poderia ser punido até com a morte. Então, você se levantar contra a autoridade dos pais pode ser o mesmo que você se colocar contra a autoridade do próprio Deus. É muito sério essa relação que a Bíblia nos ensina. Veja que até o próprio Deus se apresenta como pai. Veja como esse símbolo é tão importante no aspecto cristianismo, né? E aí, finalmente, honrar pai e mãe traz duas bênçãos apontadas na lei de Deus: prosperidade e longevidade. Diz assim o texto, para que tudo te corra bem, prosperidade, e tenhas longa vida sobre a terra, longevidade. Está vendo só? Então a lei diz que a pessoa que honra pai e mãe, as coisas vão bem para ele, e ele vai ter vida longa sobre a terra. Bom, isso aqui não significa que todas as pessoas que morreram jovens desonraram seus pais. Não é isso que está dizendo aqui. Paulo aqui, ele está ensinando para nós um princípio. Sabe qual é? Que quando os filhos obedecem aos pais no Senhor, eles evitam muitos pecados e muitos perigos, e desse modo, eles se desviam de muitas coisas que poderão ameaçar ou até mesmo encurtar as suas vidas. Entendeu? Então a ideia é essa, é um princípio que ele está dizendo: cuide-se, ouça os conselhos de seus pais. Isso pode proteger você. É preciso a gente pensar também que a vida não é medida pela extensão do tempo, não é? A questão da qualidade de vida, né? Mas também pela qualidade da experiência vivida. Deus, ele enriquece a vida do filho obediente, não importa de quantos anos seja essa vida, não é? Talvez um filho não viva tantos anos, mas a qualidade da sua vida, isso faz todo sentido dentro do texto. Lembre-se que a proposta é de um princípio aqui, portanto, apontado pelo apóstolo Paulo. A terceira coisa que eu quero falar aqui para vocês, sobre a obediência dos filhos aos pais, é que obedecer é divino, porque o versículo 1 ainda dizia: filhos obedeçam aos seus pais no Senhor. Quando a gente vai lá em Colossenses capítulo 3, versículo 20, está escrito que os filhos devem obedecer aos pais em tudo. É um texto semelhante a esse aqui. E aqui em Efésios 6:1 ele equilibra a ordem dizendo que eles devem obedecer no Senhor. O que é que Paulo está ensinando para a gente aqui? Que os filhos devem obedecer aos pais porque eles são servos de Cristo. Então eles devem obedecer aos pais por causa do relacionamento que têm com Cristo. Filhos que não obedecem aos pais estão com o seu relacionamento com o Senhor também quebrado. Filhos que desrespeitam, e aqui eu quero elastecer um pouco, desrespeitam professores, estão desrespeitando a autoridade. Com certeza Deus está muito descontente com essa postura. A gente tem visto isso em grande escala no nosso país, não é? Nas escolas públicas especialmente, nas escolas privadas também, não é? Porque acham alguns que são os donos da escola porque pagam mensalidade. Um nível de desrespeito tremendo. E aqui o conselho que eu dou aos adolescentes, aos jovens que aqui estão: nunca façam isso. Você carrega no seu coração
o nome de Jesus Cristo. Respeite os professores que estão ali na escola, ainda que o professor não seja muito bom, ainda que a aula dele seja ruim, sei lá, seja como for. Respeite os professores, isso agrada o coração de Deus. E respeite os seus pais. Nós devemos obedecer aos pais por causa do relacionamento que temos com Jesus Cristo. Não é que os filhos devem obedecer aos pais porque os seus pais sabem mais, porque às vezes eles não sabem mais, não sabem, mas sim porque é uma oportunidade de agradar ao Senhor. Talvez você tenha muito mais conhecimento do que o seu pai, do que a sua mãe, talvez você tenha mais estudo, você mexe mais com tecnologia do que o seu pai ou a sua mãe, mas não é disso que se trata, não é isso que está em questão. Você tem, ao obedecer os seus pais, uma oportunidade de agradar a Deus. Então, se você é pai, se você é mãe, vai ser útil encontrar oportunidades para explicar isso aos seus filhos. Então, talvez o seu filho está um pouco impaciente porque você não consegue entender algumas coisas, e aí você vai dizer para ele exatamente isso: olha, você sabe muitas coisas, e talvez você até já saiba muito mais de todas essas coisas do que eu, não é? Você teve mais oportunidades do que eu tive. Mas eu quero dizer para você que quando você me obedece, você segue os meus conselhos, você não está apenas agradando o meu coração, você está agradando também o coração de Deus. Talvez seja a hora de nós alertarmos os nossos filhos nesse sentido também. O que é preciso ficar claro é que os filhos não devem obedecer apenas porque são seus pais ou as suas mães, mas porque isso é, portanto, uma ordem de Deus. Deus não negocia as suas ordens. A desobediência aos pais é, acima de tudo, uma forma de rebelião, portanto, contra o próprio Deus. A situação triste que a gente vê em tantas famílias hoje em dia é o resultado da rejeição à palavra de Deus. E saiba que é também um sinal do fim dos tempos. Você quer ver só? Olha esse texto. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, agora preste atenção, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais e, de novo, sem amor pela família, implacáveis. Está vendo só? Paulo está mostrando uma palavra duríssima em Romanos capítulo 1, e lembra que Paulo está falando, na sequência do texto, se você olhar os versículos anteriores, ele está falando sobre as deformidades, né, da humanidade, os pecados, e aí ele vai falar sobre os pecados sexuais, né, ele vai tratar sobre a questão da homossexualidade, e ele vai falar sobre todo tipo de impureza. Ele vai dizer que o homem tem a tendência natural, o homem, né, genericamente falando, homem e mulher, ele tem a tendência natural de desviar-se para o mal. E aí, no caminho do texto, ele passa por todas essas informações. Isso não é estarrecedor, mas pode ser pior. Olha o que ele diz lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, observe, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, olha aí de novo, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí ele dá o conselho para o pastor Timóteo: afaste-se desses também. Você percebe? Ele diz que no fim dos tempos nós enfrentaríamos isso. Então, os conselhos de Paulo em relação aos filhos, obedeçam aos seus pais, são muito importantes, para que nós possamos crescer como filhos. Talvez você já é um filho, não é, que você já está casado e os seus pais já são idosos. Você não deve mais aquela obediência de quando você era um filho que estava na casa dos seus pais, mas você ainda deve respeito, amor, honra aos seus pais. Isso é muito importante.
Eu não tenho mais os meus pais comigo, ambos faleceram. Mas enquanto estiveram, nós lutamos, nos esforçamos para fazer isso. E confesso que às vezes que não fizemos, quebramos bem a cara mesmo, né? E eu acho que você também deve ter passado por essa experiência, não é? Se você é filho e ainda está aí na casa dos seus pais, vivendo com eles, meu conselho é: honre os seus pais, obedeça aos seus pais, ouça o conselho deles. Antes de você sair dizendo, eu já sei tudo isso daí, ouça primeiro, ouça o conselho do seu pai, guarde no seu coração, siga esses conselhos, eles servirão para a sua vida, amém? Uma outra coisa que eu quero falar agora com vocês, quero voltar-me aqui para o dever dos pais para com os filhos. Se ali havia obediência, aqui existem deveres. Quando a gente olha para o mundo atual, alguém disse uma frase assim, olha, hoje em dia numa casa tudo é controlado por botões, menos os filhos. Então a Bíblia, ela traz várias histórias de pais que abençoaram demais a vida dos seus filhos, não é mesmo? Mas também a Bíblia conta a história de homens de Deus que foram grandes líderes, grandes sacerdotes, profetas, líderes, reis, que foram péssimos pais. Grandes homens, grandes líderes, mulheres extraordinárias, mas foram péssimos pais. A Bíblia não esconde, a Bíblia nos mostra essas histórias para que possamos aprender também com os erros dessas pessoas. No texto bíblico, Paulo ensina que o pai cristão ele deve imitar o modelo bíblico na criação dos filhos. Existem conselhos daquilo que os pais não devem fazer e daquilo que eles devem fazer em relação à criação e o cuidado dos seus filhos. Vamos ver? Primeira coisa que você vê aí no texto é que os pais não devem irritar os filhos. É o que está escrito no versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Os mesmos problemas que eu apontei na mensagem anterior sobre marido e esposa, nessa situação, também acontece nessa relação entre pais e filhos. Eu estou falando daquilo que eu dizia lá atrás sobre autoritarismo e hedonismo. Lembra disso? O autoritarismo é negativo sob qualquer circunstância. Autoritarismo não funciona, né? Ninguém quer isso, ninguém gosta disso. É obedecer pela imposição. Não é assim que funciona. Mas o excesso também, ou a ausência de autoridade, pode provocar irritação nos nossos filhos. Então, cada filho é uma pessoa em especial e precisa ser respeitado na sua individualidade. Ele tem a sua própria personalidade. Ele é o que ele é. Ele nasceu à imagem e semelhança de Deus e é um ser humano pecador, tanto quanto seu pai e a sua mãe. E aí o hedonismo, ele prega a felicidade a qualquer preço, não é isso? Só que numa família a gente existe para trabalhar em prol da felicidade do outro. E isso, como pais, inclui os nossos filhos. O apóstolo Paulo ele diz que os pais não devem irritar os seus filhos. Ele diz isso porque realmente há pais que provocam irritação nos seus filhos, revelando, por exemplo, assim, olha, constante descontentamento com o desempenho deles, não é? Os filhos não conseguem agradar os pais em nada, já viu assim? Situações como essas? Talvez você esperava uma coisa do seu filho, você esperava algo, você tinha certeza que ele ia por uma direção, e não foi. Deu tudo errado, você investiu tudo que você podia, recursos financeiros, ou se não foram financeiros, né, apoio, tudo que você pôde fazer. Você apostava todas as suas fichas que ele ia ser daquele jeito, ia agir daquela forma, né? Você estava muito empolgado com seu filho. E aí, conforme ele foi crescendo, foi fazendo escolhas, tomando decisões, que você ficou muito triste e decepcionado. Não era isso que eu queria que meu filho, o caminho pelo qual ele fosse. Alguém já passou por essa experiência? Eu acredito que sim. Como pais passamos por essas experiências, não é? Mas nós precisamos aprender com isso. Os nossos filhos são pessoas, eles têm a sua individualidade. O outro motivo que leva à quebra do relacionamento entre pais e filhos é a falta de diálogo, por exemplo, não é? A gente precisa aprender a ouvir os nossos filhos. Eu já tinha falado sobre os filhos, então agora estamos falando sobre pais, né? Muitas vezes nós, como pais, temos a nossa palavra, a nossa opinião, e ela deve ser sim ouvida, sim respeitada, mas nós devemos dar abertura para que os nossos filhos também falem. Aquilo que às vezes parece tão simples para nós, pode não ser tão simples para eles, não é? Isso acontece muito na adolescência, né? Quando nós tentamos minimizar aquilo que para eles é tão expressivo. Então isso é muito da adolescência. O adolescente normalmente é muito intenso, e aí ele fala algumas coisas que para ele é demais. Só que a gente já está mais velho, a gente já passou por essa fase, já superamos isso,
vimos que para nós, aí, que bobagem que foi isso aí, olhando para trás agora. Mas eu digo, é bobagem, eu digo agora, porque eu tenho 50 anos e 3. Mas na verdade, quando eu estava lá naquela idade que o meu filho ou minha filha tinha, eu estava na mesma neura que ele. E eu não conseguia enxergar com a mentalidade de um homem de 53. Então, nós precisamos entender isso. É preciso lembrar que a gente atravessou todas as fases e passamos pelas mesmas situações em cada faixa etária de nossas vidas até aqui, não é? Gente, vamos fazer um flashback aí na nossa mente. Pensa em toda a bobagem que você já fez, pai, mãe, né? Pensa naquele namoro escondido, né? Pensa naquelas coisas erradas que você já fez, naquela enganada básica que você deu no seu pai e na sua mãe, que você falou que ia num lugar e foi em outro, não é? Não é? Pensa assim, aquele tempo que você estava na igreja, mas você não estava nem aí, você não via a hora. Eu tive uma fase da minha vida que eu só ficava olhando para o relógio, não acaba nunca esse culto, meu Deus do céu, né? Assim, o louvor foi bem legal, eu sentava no primeiro banco, ficava fascinado, mas aí na hora da pregação eu falei, meu Deus, não termina, esse pastor não para nunca de falar, não é? Caramba, a gente não passou por isso? Nós passamos, e parece às vezes que a gente tem uma certa amnésia, não é? Do que a gente foi quando nós éramos adolescentes. O pastor chamava a minha atenção do púlpito, não é? Os adolescentes que estão sentados à minha direita, no último banco, pronto, já entregou, éramos nós, né? Se não fizerem silêncio, eu vou pedir que alguns irmãos vão até ali, não é? Então, o negócio era bem brabo mesmo, naquele tempo, não é? Lembro que uma vez eu estava no culto assim, o pastor estava pregando, um culto de oração, no meio de semana, e eu estava sentado assim, olha, olhando assim, bem assim mesmo. Aí o pastor falou assim, Elias, você está ouvindo o que eu estou falando? E eu, sim, não estava. Sim, claro, né? É porque eu tenho a sensação de que você está voando. Não, claro que não, né? Eu estou refletindo, olha, que extraordinário, né? Não é? Eu acho que ele fez isso porque ele sabia que, acho que ele acreditava em mim, né? O pastor do meu coração, o pai do Onésimo, meu cunhado que fez o nosso som aqui, né? Acho que ele acreditava em mim e falou assim, eu vou apostar nesse menino, eu vou ficar no pé dele mesmo, talvez seja isso. Prefiro pensar assim, não é? Mas eu falo isso só para a gente se lembrar de como foi com a gente também. Bom, isso nos conduz a outro aspecto. Talvez a gente esteja irritando os nossos filhos quando queremos que eles pensem e ajam como nós, que gostem das mesmas músicas, dos mesmos lugares que nós, não é? Já viu quando você está viajando com seu filho? Você passa naquele lugar maravilhoso, você fala assim, meu Deus, olha que coisa mais linda, você e sua esposa estão deslumbrados com aquilo, e ele está aqui no celular. Bem legal mesmo, né? Dá vontade de parar o carro e jogar para fora do carro, fica aí, vamos embora, vamos só nós dois mesmo. Nossa, Cris, olha que coisa mais linda, larga essa porcaria para lá, vamos, é ele que se vire aí, né? Não é? Eles são diferentes de nós, não é? Eles não curtem as mesmas músicas que nós, então eu tenho uma playlist no meu carro de músicas antigas, dos anos 80, dos anos 70, uma playlist enorme, com várias músicas dessa época, que para mim foi uma época de ouro da música, não é? E aí a gente ouve, eu e a Cris e tal, a Bela até que gosta, né? Mas houve uma época que algumas ela não gostava, pai, essa aí eu não gosto não. Eu falei, então, quando você comprar o seu carro, e aí você baixa a playlist que você quiser e ouve, quando eu andar de carona com você, eu vou ficar quietinho, eu não vou reclamar de nenhuma música, eu prometo. E ponto final, fechou? Beleza? Mas isso é uma brincadeira, porque normalmente ela curte as músicas junto com a gente, mas é uma ou outra que não vai. Mas percebe, são gerações diferentes. Na verdade, às vezes a gente está misturando conceitos morais com gostos pessoais. É só a gente abrir o olho e pensar um pouco mais, não é? Existe um teólogo chamado William Hendrickson, ele aborda 7 atitudes dos pais que provocam a irritação dos seus filhos. Eu anotei isso que eu achei maravilhoso, se você quiser você pode anotar também. Ele disse assim, olha, excesso de proteção, favoritismo, desestímulo, desrespeito à individualidade, e aqui ele está querendo dizer assim, olha, não reconhecimento, eu anotei o que ele disse, não reconhecimento do fato de que o filho está crescendo e, portanto, tem o direito de ter suas próprias ideias e de que não precisa ser uma cópia exata do pai ou da mãe para ter êxito na vida. A minha filha, o meu filho, ele não precisa fazer minha filha não precisa ser advogada, precisa ser pastora para ter êxito na vida. Ela tem que ser aquilo que ela deverá ser, aquilo que o coração dela indicar, aquilo que ela sentir a direção de Deus, e isso serve para cada um dos filhos que aqui estão,
Talvez você, pai, você, mãe, é muito bem sucedido naquilo que você faz, mas talvez esse não será o caminho pelo qual o seu filho vai trilhar. Negligência, palavras ásperas e crueldade física. Essas são as palavras que o William Hendrickson aborda como atitudes dos pais que provocam a irritação dos seus filhos. A outra coisa que eu queria partilhar com vocês aqui é que os pais devem cuidar da vida física e emocional dos seus filhos. Antes, criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. A palavra criar no termo original grego, em que foi escrito a carta aos Efésios, significa nutrir, significa alimentar. Então os filhos precisam de segurança e limites, mas também precisam de amor e encorajamento. Nós precisamos fazer isso. Então os filhos, eles não precisam só de alimento, roupas, remédio, teto, educação. A gente tem que dar isso para eles mesmos. Eles precisam sentir na prática o amor que os pais têm por eles e serem constantemente encorajados por eles. Pais, as nossas palavras como pais abençoam os nossos filhos. Eu morava uma vez num prédio onde tinha uma mulher que gritava com uma filhinha dela e falava assim: você é burra, uma menininha pequenininha, você é burra, eu já ensinei isso para você um monte de vezes, você não aprende. Essa menina vai crescer pensando que ela é o quê? Burra, não é? Então ajude o seu filho. Quando ele errar, você fala assim: olha, não deu certo dessa vez, mas vamos tentar de novo, você vai conseguir. E aí você conta uma experiência sua: olha, lá atrás houve um tempo que eu tentei isso, tentei, não deu certo, tentei aquilo, não deu certo, dei um monte de cabeçadas, mas olha, um dia eu acertei, achei o certo. Então continua lutando, Deus vai cuidar de você, vai te abençoar, e eu estou aqui do seu lado para te ajudar. Você se lembra de Jesus, como aconteceu no caso dele? Lucas diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Não é assim que está lá em Lucas capítulo 2? E em Jesus a gente vê um crescimento equilibrado. É assim que funciona, olha: intelectual, físico, espiritual e social. É assim que Jesus cresceu. Então, sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Percebe? Toda a relação do crescimento de Jesus. Esse é o modelo que nós devemos seguir. E uma outra coisa que eu quero dizer aqui para vocês é de que os pais devem treinar os filhos por meio da disciplina. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então a palavra instrução no termo original grego em que foi escrito aqui o texto é treinamento. Instrução é treinamento. Então a disciplina se dá por meio de regras e de normas, de recompensas e, se necessário for, de castigo. A gente tem vivido numa sociedade que tem questionado muito o sistema disciplinar com a vara, não é isso? Conforme apontado na Bíblia, usando o termo bíblico. Eu acho que esse questionamento é que deu origem à conhecida antiga lei da palmada, né? Mas de acordo com o preceito bíblico, para todos os assuntos da vida, inclusive família, só pode disciplinar, preste bem atenção, quem tem domínio próprio. Não é? Domínio próprio é fruto do Espírito. Se você tem domínio próprio, você pode disciplinar o seu filho. Se você não tem, então você precisa adquirir primeiro o domínio próprio. Então, que direito tem os pais de disciplinar o filho, se eles mesmos precisam ser disciplinados? Então a gente precisa aprender com isso. A disciplina coerente, aplicada com amor, sabe o que é que traz para o filho? Segurança. Eu aprendi uma coisa uma vez, muito rica, num encontro de casais. O palestrante falava sobre a instrução com os filhos. Ele disse assim: quando você bater no seu filho para discipliná-lo, você primeiro explique o que está acontecendo, depois você repreenda o seu filho batendo nele, e depois você abraça o seu filho e diga para ele o quanto você o ama. Isso vai fazer uma diferença enorme na vida do seu filho. Acredite no que eu estou falando. E eu apliquei isso na minha vida, e realmente. Então, quando você fizer isso, for disciplinar o seu filho, fica aqui esse conselho que eu aprendi e passo adiante. Talvez o seu filho não vai gostar naquele momento, mas logo ele vai entender que nós estamos criando muros de proteção ao seu redor, até que ele tenha capacidade de tomar conta de si mesmo. E a quarta e última coisa que eu quero falar sobre os filhos aqui é que os pais devem encorajar os filhos por meio da palavra. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A palavra conselho do grego aqui é educação verbal. Então, educar de forma eficaz por meio da palavra falada mesmo, seja por estímulo, seja por advertência, seja por ensino. Então, se houver só advertência, os filhos vão ficar desanimados. Se tiver só estímulo, eles vão ficar mimados, não é?
Então a gente tem que achar sabedoria para agir com equilíbrio em relação aos filhos. Isso vai ser fundamental para o desenvolvimento deles. É importante a gente notar que o apóstolo Paulo, ele diz no texto que os filhos devem ser criados segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então eu acho que isso aqui, gente, deixa muito claro que os responsáveis pela educação cristã dos filhos não é a igreja, são os próprios pais. A igreja ajuda, mas aqui não é um depósito de filhos, não é, onde você traz o seu filho totalmente indisciplinado, totalmente rebelde e literalmente se livra dele jogando por algumas horas ali, para que o pessoal ali se vire com ele, enquanto você fica com a sua cabeça tranquila aqui, para poder ouvir a mensagem. Essa não é a missão da igreja. A missão da igreja é ajudar, é auxiliar com ferramentas, mas a criação dos filhos e da educação dos filhos, sobretudo a educação cristã, ela começa dentro das nossas próprias casas. A preocupação básica dos pais não é apenas a de que os seus filhos se submetam a eles, mas que cheguem a conhecer o Senhor, a fim de obedecer o Senhor de todo o coração. Então eu já disse certa vez que os pais deveriam ensinar os filhos a amar a Deus e dedicar a Ele as suas vidas, como ensinam os seus filhos a amarem os seus times do coração. Não é? Porque tem gente que morre pelo time do coração, não é? Morre é uma figura de linguagem, você entende, né? E aí, né, tanto é que se o filho falar assim, eu vou torcer para outro time, de jeito nenhum, nem na minha casa nem entra, você é expulso dessa casa se torcer para outro time, não é isso? Seria bom se a gente aplicasse assim também na fé cristã, não expulsar de casa, mas essa mesma ideia, dessa devoção que muitos pais têm por seus times do coração. Então serve aqui o mesmo que eu disse na mensagem anterior, quanto à responsabilidade dos pais no cuidado da vida espiritual dos seus filhos. Então não importa o quão trabalhadores, o quão provedores, o quão sustentadores nós possamos ser, nada disso vai conduzir os nossos filhos à vida eterna, não vai. A gente precisa criar os nossos filhos segundo os preceitos da palavra de Deus. Eu me lembro, já disse isso a vocês, por muitas vezes o meu quarto era mais no fundo, o quarto da minha irmã e depois o quarto do meu pai e da minha mãe. E aí quando ia em direção à cozinha, forçosamente tinha que passar em frente às duas portas. Muitas vezes, passei em frente à porta do quarto do meu pai. Ele estava ajoelhado, orando, ou sentado na cama lendo a Bíblia. Então, aprendi com ele. Então, nós precisamos aprender. Nós como pais, precisamos ensinar os nossos filhos. Através da nossa vida com Deus. Nós precisamos criar os nossos filhos segundo os preceitos da palavra de Deus. Não é o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 4 a 9? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma, todas as suas forças. Que todas as palavras que hoje lhe ordeno estejam em seus corações. Ensine-as com persistência, isso é importante aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Trazendo para o nosso tempo, é assim, olha, viva a palavra de Deus dentro da sua casa. Os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Deus do que com qualquer outra coisa nesse mundo. Entretanto, é bom a gente ter em mente que você só pode ensinar o que você aprendeu e vem praticando. Então eu pergunto assim, olha, como é que vai a sua vida, pai, mãe, com Deus? E se eu perguntasse se o seu filho pode se espelhar em você, pai, ou em você, mãe, como modelo de cristão, o que você me responderia? Se o seu filho falasse assim para você, pai, mãe, quando eu crescer eu quero ser um crente igual você, você acha que vai ser bom? Você vai falar assim, que bom? Ou você vai falar assim, meu Deus, preciso mudar urgentemente, não é? Você acredita que tendo você por modelo ele vai ser um bom cristão? São perguntas para todos nós. Eu quero dizer isso a vocês aqui com temor e com tremor, porque eu também sou falho e falhei muito também na educação da minha própria filha, como imagino que pais também falharam. Então eu não estou aqui para dar lição de moral, estou aqui para transmitir o que a palavra de Deus nos diz, e é isso que nós devemos fazer, é isso que devemos buscar em nossas vidas. Eu quero concluir deixando aqui alguns conselhos práticos aos pais e aos filhos, a fim de que a gente possa nós possamos fortalecer os nossos relacionamentos familiares para sermos famílias realmente inabaláveis. Preste atenção nesses conselhos. Precisamos entender que o abismo de gerações que há entre pais e filhos
não pode ser o nosso inimigo, ele deve ser o nosso aliado. É óbvio que pais e filhos são o resultado de um contexto temporal absolutamente diferentes. Eu tenho mais ou menos 30 anos de diferença da minha filha. Talvez seja mais ou menos o que os outros pais têm aqui também. Então, as nossas diferenças de idade variam em média de 20 a 40 anos, ou mais até, né? E isso faz uma enorme diferença na relação entre pais e filhos. Mas o desenvolvimento dos nossos filhos e a maneira como isso acontece é um processo de Deus na vida deles, mas também é um processo na nossa vida. Os filhos são uma herança do Senhor na medida que são também um aprendizado para as nossas vidas. Então a gente tem que entender que as diferenças de gerações existem pela vontade de Deus. Quem você acha que inventou isso tudo? Quem você acha que inventou essa diferença de relação entre você, pai de 50, e o filho de 15? Foi Deus que criou isso. E Deus faz tudo perfeito. Jovens e velhos têm contribuições especiais a dar uns aos outros. Então, se essas diferenças fossem eliminadas, não haveria nada para trocar. Na verdade, não é velhos, né, Moisés? Como é que você fala? Como é que é? Jovem antigo. Nós não somos velhos, nós somos jovens antigos, não é? Então, quando filhos e pais compreendem isso, começam a encontrar formas de usar essas diferenças para um melhor relacionamento entre si. Então, filhos, ouçam os conselhos dos seus pais, mas exponham também claramente os seus pensamentos. E pais, aconselhem os seus filhos, mas desfrutem da oportunidade rica que você, pai, você, mãe, tem de ouvir os seus filhos e entender essa geração através das experiências que eles também podem te transmitir daquilo que eles estão vivendo nos dias de hoje. Uma segunda coisa que eu quero falar para você é: a questão não é como devemos fazer para que o nosso filho nos obedeça, mas como podemos exercer a autoridade de forma sábia e adequada. Então, quando os nossos filhos são crianças, nós ensinamos para eles que eles devem nos obedecer, não é? Mas conforme eles vão crescendo, a gente gasta mais tempo na forma de exercer a autoridade do que na preocupação se eles vão nos obedecer, não é? Então eu creio que a gente precisa guardar 3 coisas importantes sobre a autoridade. Olha só, primeiro, que a autoridade não deve perder o controle quando desafiada. E esse é um problema muito difícil para nós pais, eu reconheço, é muito difícil, mas fica o conselho para a gente exercitar. Segunda coisa, a autoridade deve ser educada. Não é simplesmente eu mando, pronto, acabou. Isso precisa ser conversado. E terceiro, que a autoridade dificilmente funciona quando há imposição. Então a gente tem que aprender com isso. Deixa eu dar um outro conselho aqui. A geração jovem também tem responsabilidades quanto à solução dos desencontros da comunicação. Então, os jovens não podem jogar apenas nas costas dos pais, dizendo o seguinte: vocês já estão muito velhos e antigos, não é? Os filhos precisam ser sinceros com as suas próprias vidas e responsáveis com as suas decisões. Então, é tarefa deles obedecer a Deus nessa geração. Os jovens e adolescentes que estão aqui, vocês são muito inteligentes, são mesmo, porque vocês dialogam com a gente, vocês travam batalhas, né, no bom sentido, conosco, e eu gosto demais disso. Eu gosto dessa interação, eu gosto quando as coisas começam a ficar questionáveis, eu gosto quando às vezes eu fico sem uma resposta, sinceramente, né, porque isso mostra a perspicácia, a inteligência da juventude nos nossos dias. Só preciso dizer uma coisa para você: vocês devem obedecer a Deus nessa geração. Vocês devem seguir o que o Senhor fala. Sabe por quê? Porque só assim é que vocês vão vencer o maligno, como disse João, não é? E vocês vão ter visões, como disse Joel. Então, muito cuidado com isso. Vocês são responsáveis pelas suas decisões. Usem toda essa inteligência para decidir corretamente. Deixa eu dar aqui um outro conselho. Em algum momento da vida, as proibições aprendidas devem se transformar em renúncias. Então, durante os primeiros anos da vida da criança, ela é treinada em obediência cega, né? Sem questionar. O filho da gente, quando é pequeno, você vai obedecer, ele obedece e acabou. Mas chega a hora em que as proibições precisam se desenvolver e se transformar em renúncia. Então, essa é a hora de se estabelecer a diferença entre moralidade e espiritualidade. Porque a moralidade, ela lida com proibições, mas a espiritualidade lida com renúncias. E aí, tudo aquilo que você, filho, aprendeu com os seus pais,
como conceitos para a sua vida moral e a sua vida espiritual, vão ser colocados em xeque. Porque o seu pai e sua mãe não vai estar lá quando alguém oferecer droga para você. Quando você tiver a fim de transar com alguém, o seu pai e sua mãe não vai estar lá para dizer para você o que você deve ou não fazer. Quando você for tomar alguma determinada decisão, seus pais não estarão perto para você decidir. E aí você vai ter que fazer valer tudo aquilo que você aprendeu na moralidade e na espiritualidade que está plantada no seu coração, e você vai tomar a decisão da renúncia, apesar de o seu corpo, a sua mente, o seu coração desejar tanto, baseado em tudo que você aprendeu com seus pais sobre espiritualidade e aquilo que você colocou no seu coração. Você vai ter que dizer não. Então, reflita muito bem ao decidir. Outro conselho: sempre será tempo de recomeçar, de perdoar, de consertar, de reconstruir quando o assunto for o relacionamento entre pais e filhos. Quero dizer a você aqui, olha, pais, nada está perdido. Filhos, nada está perdido. Então, o perdão é uma coisa divina. Talvez o seu relacionamento, pai e filho, este relacionamento está quebrado por algum motivo. Talvez haja algo que não foi conversado. Talvez haja alguma coisa que está travada aí, que precisa ser solucionado. Coloca isso diante de Deus. E abra o seu coração, deixa Deus trabalhar e abra a sua boca para que isso seja resolvido. Nada está perdido. Acredite. Não importa se o seu filho é uma criança, se é um adolescente, se já é um jovem, se já está casado, se algo está quebrado, Deus pode restaurar. Há um texto, com ele eu quero terminar, de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Veja, são os últimos versículos do Antigo Testamento. Este texto encerra a história do Antigo Testamento. Depois de cerca de 400 anos, Jesus virá. Mas a Bíblia para de ser escrita nesse momento. Essa é a última palavra profética do Antigo Testamento, aguardando a vinda do Messias. Observe o que é que acontece nesse texto. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, é o Messias, porque a visão dos judeus ainda era essa, eles não tinham exatamente a percepção que nós temos hoje. Então ele diz: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele está dizendo: virá esperança sobre vocês. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Sabe o que isso significa? Significa que não importa qual foi o problema, qual a situação que esteja acontecendo, o pai que ali está é filho de Deus, e o filho que ali está também é filho de Deus, e Deus ama muito, e Deus tem um propósito específico para a vida deste pai e para a vida desse filho. E antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o método de Deus lidar com a ruptura que o pecado causou é o perdão. E nenhum de nós tem capacidade de aperfeiçoar esse método. Nenhum. É só seguir. Então, se nós, pais e filhos, nos rendermos à vontade do Senhor, nós poderemos sim, com toda certeza, termos famílias abençoadas. Amém?